gigante com que nos apresenta, né, diferentes formas naturais, né, diferentes biomas, diferentes relações entre sociedade e natureza. Isso é diversidade. Isso a gente não pode homogeneizar. Não tem como a gente fazer nada diferente disso. São traços de formação muito claros. Entretanto, a desigualdade, né, tem a ver, né, está relacionado, né, com o acesso à riqueza de um país. Por que a gente tem áreas num país pobres e por que a gente tem áreas no país ricas? Porque a gente tem áreas no país especializadas, produtivas, muito ricas, por exemplo, como São Paulo, a maior cidade da América Latina, né, uma cidade que produz milhões de reais por dia, né, um dos maiores PIBs da América Latina, né, pensando a cidade, e a gente tem, sei lá, Cachoeirinho do Sul, lá no interior da Bahia, que é uma cidade de 15 mil habitantes, né, que tem uma escola e um postinho de saúde e nada mais. Ele está falando aqui também de desigualdade social. E a nossa formação social, de especialização em ilhas, de concentração nas grandes cidades litorâneas, ajuda a explicar isso. Ajuda a entender a diversidade e explicar a desigualdade territorial. Isso são dois aspectos do país, né, importantes. E olhar para a nossa história, né, olhar para a nossa organização social, política, econômica, né, olhar para isso que eu estou chamando aqui de formação territorial, né, nos ajuda a entender tanto a diversidade quanto a desigualdade. E agora, para a gente pensar o próximo passo, né, como o Estado, na nova república, como o Estado que promulgou a Constituição que a gente tem hoje, pensou a forma de se organizar, né, para tratar das desigualdades sociais do país, ou seja, para amenizar as desigualdades sociais, com políticas distintas. E aqui agora a gente está tratando de uma complexidade completamente diferente. Né? Está falando da década de 70 para frente. Como o Brasil olha os seus problemas econômicos, os seus problemas sociais, os seus problemas políticos, e fala, a nossa organização pode amenizar, né, as diferenças sociais. O que surge aí, de novo, na organização territorial brasileira, para tentar solucionar esses problemas? As regiões. Que é pensando certas unidades federativas, né, para a gestão de certos problemas. Manter certa unidade dentro desse continente chamado Brasil, né, dessa área gigante que o nosso país tem, um continente entre aspas. Né. Isso já demonstra, né, uma certa complexidade, né, uma complexidade da gestão no Estado brasileiro. Né. Ou seja, dividir o Estado brasileiro, dividir, né, para gerir melhor, porque o país tem problemas complexos. Portanto, a gente não tem, né, um presidente mandando no país inteiro, né, de forma como um imperador no século XIX, né, que era assim antes. Né, um país com poder extremamente centralizado, ou anteriormente, mais centralizado ainda, né, com o país inteiro respondendo à metrópole, né, respondendo a um rei que nem está aqui, que pouco sabe da nossa realidade. A gente tem formas de se organizar, né, hierarquias de poder, né, que nos ajudam a organizar as diferentes formas da vida cotidiana. E hoje, né, pensando na nossa realidade hoje, política de educação, política de saúde, política econômica, política de segurança pública, as diferentes políticas que compõem o Estado brasileiro.
Isso não é nada simples, né? E a geografia nos ajuda a entender isso, né? Nos ajuda a entender essas formas de organização distintas, né? Vamos voltar ao nosso mapa, já pensando esse conceito de diversidade e desigualdade, né? E aí a gente já pensou um pouco, né, dessa de relação entre contrastes naturais, né, que é a diversidade e desigualdade social. E aí uma pergunta importante que a gente tem que fazer é: por que regionalizar? Em outras palavras, por que criar regiões, né? Qual é o sentido de criar região num país tão complexo e tão diverso e desigual como o país, como o Brasil, né? Exatamente, né, para tentar, né, resolver problemas históricos do desenvolvimento nacional. Por exemplo, integração nacional. A gente acabou de conversar aqui que o país se relaciona de forma historicamente como um arquipélago, né? Áreas especializadas, produtivas, né, ao longo de toda a nossa história, que pouco se dialogam. O Estado cria regiões para tentar dar certas unidades produtivas, né, unidades econômicas e sociais que se organizam, né, para fazer uma certa organização da nossa política econômica e das políticas sociais relacionadas à política econômica, né? Por exemplo, né, outro problema sério, né, problema de saúde pública no país, né? A gente precisa de uma regionalização para organizar a política de saúde no país, né? Por exemplo, a nossa política de saúde hoje, o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem uma regionalização específica, né, que a gente não vai falar aqui porque isso é muito específico, né? Ou seja, regionalizar, recortar um pedaço do território nacional exatamente para pensar um problema daquele parcela do território, né? E aí, isso é muito importante a gente pensar, né? Toda regionalização estabelece um critério de organização para dar resposta a um problema, né? Portanto, você tem uma interpretação social do problema para dar uma resposta, né? Essa tríade tem que funcionar, seja ele o problema qual for. E aí, a gente vai ver agora algumas propostas de regionalização para o país. É importante dizer aqui, né, que se a gente quisesse criar agora uma proposta de regionalização para o país, a gente poderia criar. Ou seja, tem uma dimensão aqui do que é oficial, né? A gente vai ver qual que é a regionalização oficial do país, mas também a gente vai ver propostas distintas. Ou seja, formas diferentes de se regionalizar. Formas diferentes de propor uma organização e uma interpretação sobre essa organização do Estado brasileiro. A regionalização oficial, né, a forma com que a gente conhece, né, a regionalização do país, né, hoje, é essa, né, as macro-regiões do IBGE. Portanto, a região norte, região nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Essa é a regionalização oficial. Essa é a regionalização que se organizou, né, ao longo das últimas décadas, né, e que aqui está muito associada essa regionalização com questões, né, naturais, né, e com a fronteira dos estados, né. Essa regionalização está respeitando a fronteira dos estados e está respeitando as dimensões naturais bastante importantes, né, ao passo que, né,
o país, ao longo dos anos, também foi alimentando essa regionalização com características econômicas bastante claras, né? Por exemplo, a relação entre Rio e São Paulo, né? Elas estão dentro da região sudeste, né? Com que faz com que essas áreas de especialização produtivas, né, historicamente falando, os ciclos produtivos, né, que a gente acabou de conversar, né, estejam dentro dessas regiões. Por exemplo, hoje, né, a soja está pautada muito, uma extensão desse ciclo da soja que o Brasil passou ao longo dos últimos anos e ainda está passando, está na região centro-oeste. Né? E esses estados conversam nesse sentido. Né? E só para um dado bastante novo, né, para como esse processo de regionalização ele é vivo e ele está no dia a dia, né, porque a gente está falando de política, né, e política acontece diariamente. Né? Agora, na crise do coronavírus, né, os estados do Nordeste fizeram uma coisa que é rara, que nunca aconteceu, uma inovação na política brasileira, né, que é um consórcio entre os estados, ou seja, uma organização política dos estados da região Nordeste, né, para controlar ou tentar controlar os casos de coronavírus no estado inteiro. Né? Fizeram um conselho científico, investiram, né, num consórcio, ou seja, os estados deram dinheiro para esse consórcio agir, ou seja, isso é uma organização bastante interessante dessa regionalização oficial. A partir dessa regionalização oficial, os estados do Nordeste com afinidade política se organizaram para tentar gerir, né, a crise do coronavírus. Né? Ou seja, isso é um fato bastante interessante, né? Novo, porque pega essa regionalização oficial, né, e trabalha ela sob uma nova forma, uma organização de inovação. Porque tem um problema regional, tem um problema que atinge toda a região e precisa utilizar essa própria organização para responder a esse problema novo, né, que surgiu. Né? Portanto, olha aí essa inovação da regionalização, né, que é muito importante. Entretanto, né, essa regionalização do IBGE não é a única. Né? A gente tem outras propostas, né, de regionalização que são completamente diferentes do que a gente tem hoje, não respeitando, inclusive, o limite dos estados. Porque, historicamente, esses estados foram se complexificando e dentro dos estados tem áreas distintas. Né? Veja só a proposta também de um geógrafo urbano chamado Pedro Geiger, que trabalhava no IBGE, e ele produziu essa proposta, que ele chamou de complexos regionais, ou seja, um complexo regional da Amazônia, um complexo regional do Nordeste e um complexo regional do Centro-Sul. Essas áreas, né, se relacionam de formas distintas. Né? Ou seja, veja Minas Gerais, por exemplo, o norte de Minas Gerais muito mais associado, né, ao complexo regional do Nordeste do que o Sul, que está muito mais associado ao Centro-Sul. Isso estabelece complexidades aqui sociais, econômicas, inclusive naturais, né, dinâmicas naturais, afinal o país é um país, né, que a agricultura tem um papel fundamental, como a gente já viu, né, que é bastante interessante. Olha aí essa abordagem, né, sobre as regiões do país. Né. O Geiger pensa, olha, olhando economicamente, né, e pensando a relação entre os complexos econômicos brasileiros, as formas de distinção econômica do país, mais, né, uma certa organização natural dos biomas, etc., a gente pode pensar diferente. E em 67 ele produziu essa organização,
dos complexos regionais. Né? Entretanto, né, isso é vivo. Não? Como a realidade muda, né, o mundo muda, né, o mundo se organiza de forma diferente, né, essa interpretação também precisa estar viva. Né? E em 99, o Milton Santos pensou, né, essa nova organização aqui. Né? Pensou os 4 Brasis. Né? Utilizou a referência ao Geiger, a forma do Geiger, mas criou uma nova região, que é a região concentrada, que é a região de ultra especialização técnica, né? Que são as grandes metrópoles brasileiras, que estão as principais metrópoles brasileiras estão aí, no sul do país, né? No sudeste, sul-sudeste, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre e Curitiba, né? Uma região de especialização produtiva, né? E aí, numa economia cada vez mais financeira, informatizada, numa economia cada vez mais globalizada, como é o nosso caso, né? Afinal, está falando da virada do século, em 99 e 2000, Milton Santos pensa essa nova regionalização. Né? E o nome é bastante interessante, porque é uma região concentrada. Ela é concentrada porque ele está pensando aqui exatamente essa desigualdade territorial do país. Né? Ela é uma região que concentra pessoas, concentra capitais, concentra as grandes metrópoles do país. Essa é uma dimensão bastante interessante dessa abordagem do Milton Santos. Ou seja, e aqui não é uma abordagem de gestão do território, como a gente está conversando aqui, né? É uma abordagem de interpretação. Tem uma diferença aí que a gente não precisa explorar muito aqui, mas aqui é mais um olhar interpretativo essa abordagem do Milton Santos, né, do que uma proposta de gestão. Né? Ele está falando as cidades que estão mais conectadas com os mercados internacionais, né, com esse processo de globalização que a gente está vendo, está analisando na década de 90, fala, olha, elas estão aqui nessa região que eles chamam de concentrada. Essa é uma região bastante interessante, né? E a região que a gente vive, né? Se a gente pudesse oficializar, né, essa definição do Milton Santos, a gente vive na região concentrada. Né? E os problemas dessa região também são importantes a gente pensar. Né? Ou seja, o que eu tentei fazer aqui hoje com vocês é pensar um panorama. A gente vai pensar, vai refletir um pouco mais sobre isso, de como o Estado brasileiro se organiza. E mais do que como ele se organiza, né, as mudanças dessa organização. Para a gente pensar que essa organização não é natural. Nasceu assim, vai acabar assim. Isso muda. E é no jogo político, é no jogo... na batalha política, né, na dimensão política que isso se dá. Porque, antes de tudo, quando a gente está pensando numa região, ou quando a gente está pensando numa forma de regionalizar, numa forma de se organizar, a gente está pensando em gestão da coisa pública. A gente está pensando como o Estado gere a coisa pública. Porque, ao regionalizar, a gente pode estar pensando, por exemplo, em investimento. A gente pode estar pensando em tratar desigualdades sociais sérias. Né? Por exemplo, né, os investimentos públicos maiores no sul-sudeste do que no norte e no nordeste. Quando a gente está pensando em desigualdade regional, quando a gente está interpretando a desigualdade regional do país, né, a gente está falando, bom, como Milton Santos aqui agora, né, pensa no exemplo dele. Bom, a gente tem regiões do país que são mais ricas do que outras. O que o Estado brasileiro pode fazer perante isso? O que o Estado pode fazer de tentar amenizar essa desigualdade social? O conceito de região e as propostas de regionalização ajudam muitíssimo a pensar isso.
esse é um pouco esse passeio que eu dei aqui com vocês hoje é um pouco para pensar, né, como o Brasil se organiza, né, internamente, para pensar quais são os níveis de integração social, né, com o processo de globalização do país. Né? A gente vai ver como o Brasil se entra no processo de globalização e com que tipo de especialização no território, né, ele se relaciona com esse processo. A região sudeste entra no processo de globalização igual a região norte, igual a região centro-oeste, igual a região nordeste? Não. Já adianto que não. E a gente vai falar isso na próxima aula. Esse vai ser um dos temas nessa próxima. Para finalizar, para fechar um pouco a nossa conversa de hoje, eu diria que a gente ainda tem, né, desigualdades regionais sérias no país. Isso é visível. Quando a gente olha uma região sudeste e sul, né, com características muito diferentes, né, da região norte, por exemplo. Ao passo que a região centro-oeste e a região nordeste passaram por transformações claras durante os últimos anos. A gente vai pensar um pouco melhor sobre isso nas nossas próximas aulas, não a próxima daqui a 2. Né? Pensando, bom, que transformações são essas? O que surgiu de novo, né, nesses estados? Que mudanças são essas? E quais são os impactos dessas mudanças nessas regiões? Né? A gente vai pensar um pouco melhor isso a partir de agora. Né? Pensar um pouco melhor, bom, quais são os impactos do processo de globalização em cada região do país, né? Pensando a regionalização oficial. Agora a gente vai trabalhar um pouco mais dentro dessa definição do IBGE. É isso, pessoal. Dúvidas?